A gente na medicina ouve história todos os dias, mas a minha vida mudou de verdade o dia que eu comecei a aprender a ouvir e interpretar as histórias dos meus pacientes. Então fica comigo, assista até o fim porque eu vou te falar de 5 coisas que você ganha quando você aprende a interpretar as histórias dos pacientes. Isso vai ser decisivo na sua vida, eu tenho certeza, como também foi para mim. Se você puder guardar uma coisa só do que eu vou te falar nesse vídeo de hoje, guarde essa. As histórias são a ponte que nos ligam até nossos pacientes e ligam eles de volta até a gente. E é desse tema tão especial que eu quero falar com vocês hoje, que é o poder das histórias. E as histórias são realmente poderosas, não é verdade? A gente gosta tanto de uma boa história, né? Talvez aquela história do estudante ou da estudante de medicina que teve uma vida pobre e precisou se superar e que de repente consegue entrar numa boa faculdade. Que bonito isso pra gente, né? Então isso a gente motiva, a gente assiste, a gente curte. E por falar em curtir, não esquece de deixar aí o seu like no nosso vídeo e também de compartilhar com seus amigos. Como eu falei para vocês, então aí as 5 coisas que vocês podem aprender ouvindo as histórias dos pacientes. A primeira coisa que a gente ganha é respeito e compaixão para os nossos pacientes, que eu tenho certeza que é um dos motivos principais pelo qual você entrou na faculdade de medicina. A segunda coisa é motivação e conexão. A gente conecta-se com a humanidade do nosso paciente e isso nos motiva a dar o nosso melhor. A terceira coisa é o julgamento clínico, que eu vou te mostrar com bastante detalhe. Não perca essa parte que é muito boa. Outra coisa que a gente ganha também é uma capacidade de reflexão muito grande e também de autoconhecimento. E por último é abertura e sensibilidade. Eu vou te falar mais pra frente que a universidade, o curso de medicina, pode deixar a gente meio durão, meio insensível. E um grande recurso que a gente vai usar e vamos falar aqui no vídeo também é sobre o uso da literatura. Essa relação de medicina, narrativas, histórias e literatura tem um nome. É uma disciplina de verdade, chamada de medicina narrativa. Uma grande criadora dessa disciplina foi uma médica americana chamada Rita Caron. Tem até aqui um livro dela que eu posso mostrar para vocês. Aqui, ó, chamado Medicina Narrativa. Tem bastante material muito legal na internet sobre isso, então vale a pena você guardar e dar uma olhadinha. E também no post tem bastante coisa interessante para você ler. Esse quadrinho aí que eu estou te mostrando, você já deve ter visto algumas vezes na internet, não é? Por que está colado isso em tantos hospitais? Porque a gente precisa ser lembrado disso. A compaixão e o respeito, que é essa primeira coisa que eu queria falar para vocês, que a gente ganha ao interpretar bem as histórias. E é com a imaginação que você vai poder, então, de alguma maneira, se colocar no lugar do paciente e lembrar que ele é o amor de alguém, que ele tem uma família, que ele tem uma vida, que ele tem trabalho. E lógico, a imaginação sempre vem com uma carga afetiva. E é isso que importa. Porque senão a gente começa a tratar com os pacientes, com os outros, como se fossem objetos e coisas, e não pessoas com que a gente se relaciona. A maior parte da vida dos pacientes e das outras pessoas, ele é oculta aos nossos olhos. E aqui eu já aproveito para utilizar um recurso de literatura. Você já leu, tenho certeza, o livro Pequeno Príncipe. Se não leu, você corre ler porque é muito bom. E uma grande frase que diz lá, o essencial é invisível aos olhos. É isso, a gente não consegue pegar só com o nosso tato, só com os instrumentos de aferição, só com o nosso estetoscópio. E a gente acaba por desenvolver respeito porque a gente ouve histórias de pessoas fortes, de pessoas batalhadoras, histórias de pessoas humildes. Será que se eu estivesse no lugar dessa pessoa eu estaria fazendo o mesmo? Será que eu estaria me importando com essa dignidade? Será que eu não estaria fazendo pior? Eu com certeza estaria. E aproveitando, eu tenho mais um livro aqui para compartilhar com você, que é A Morte do Ivan Ilitch. É um grande livro que realmente retrata toda a etapa de sofrimento, de abandono, de carinho recebido por uma pessoa. Não deixa de ler esse daí também, viu? Aprenda com as pessoas, com a vida de tantas pessoas. Não é porque você está no curso de medicina, que você é inteligente e tal, que as outras histórias não interessam. Presta atenção nisso. Isso aqui é uma coisa que acontece de verdade, já está até demonstrado. Os alunos, quando vão chegando terceiro, quarto, internato, pode acontecer um fenômeno que eles vão ficando cínicos. Isso é verdade. E isso pode se manter depois na vida profissional. E sabe por que acontece? É que não se recebe o treinamento, a educação adequada quando começam a intensificar esse relacionamento com os pacientes. Você sabe como que a gente raciocina, julga e toma decisões? Pois eu vou te falar nisso e vou te mostrar a importância da medicina narrativa nisso. Então, nesse próximo slide, eu vou te mostrar aí de onde que partem as decisões. Veja lá, são 2 caminhos, e você já vai entender o que a narrativa e a literatura têm a ver com isso. Igual eu falei no vídeo sobre identidade profissional, a gente tem esses 2 componentes, a ciência e a humanidade. E veja só, então, o que acontece, os passos que a gente vai seguindo nessa tomada de decisões.
A gente tem o primeiro caminho, que é o da ciência, que é onde nós vamos tomar o julgamento técnico. E por outro lado, a gente tem aquele julgamento humano, que vem da ética, da amplitude de visão, da humanidade. E você pode ver que entre esses dois processos existe aí no meio a interpretação. E é então dessa interpretação e desses dois julgamentos que você vai tirar o julgamento final. Esse é o julgamento clínico. Não se engane. O julgamento médico não é o julgamento técnico. O julgamento médico é o julgamento clínico, que envolve o julgamento técnico e o julgamento humano. Das histórias que a gente ouve, a gente tira muitos dados essenciais, que de outro modo talvez não aparecesse, talvez a gente induzisse. E não só isso, a gente precisa tratar de pacientes individuais. Existe aí, para ter essa boa interpretação, várias qualidades. Abertura, reconhecimento, percepção, perspicácia. No próprio ato de ler uma boa literatura ou de escrever, se você gosta de escrever, você sabe disso. A gente aprecia uma história cronologicamente bem construída, com detalhamento, onde existe curiosidade. Isso é uma coisa que vale lembrar. A gente tem que não só ouvir as histórias, mas a gente tem que passar os casos, as histórias dos nossos pacientes para os nossos colegas. Temos que escrever no prontuário. Então uma competência narrativa ajuda a gente a escrever melhor e também a falar melhor. Você já pensou que esses pacientes são heróis nas suas batalhas? Pois então, é isso que eu te convido agora a acompanhar comigo. Na verdade, aqui é onde a mágica acontece. Quando você desenvolve esse respeito, a compaixão e a empatia, ocorre uma mudança dentro de você. Você agora é um defensor do seu paciente, você está do lado dele, e se ele te aceitou do lado dele, então vocês formaram realmente uma parceria. Você sente partilhando a sua humanidade com alguém e ele é a mesma coisa. E quando você está motivado, você age. E você vai, você busca o melhor, você procura raciocinar da melhor maneira, dar o melhor tratamento. Eu lembro, quando meu pai estava doente e ele faleceu, a médica dele chorou quando ele morreu. Claro, ela estava conectada com ele, comigo, minha amiga, e realmente sentiu, foi doído para ela, que nós dois nos consolamos um ao outro. É isso. Isso é o cerne da medicina narrativa, é a competência narrativa, que é a capacidade de absorver, interpretar e ser movido, ser levado à ação pelas histórias dos seus pacientes. Guarde bem essas coisas, né? Você tem que ser levado à ação, porque é isso que a gente faz. A gente não está aqui discutindo literatura, nada. A gente está usando todos os recursos, por mais legal que seja discutir, mas a gente está usando isso para ser movido à ação e dar o nosso melhor. Pois então eu queria te mostrar uma animação muito legal. Vai falar sobre o herói, o caminho do herói. Assiste aí, é curtinho e depois você continua comigo, tá? Porque eu tenho mais coisa para te dizer para complementar tudo isso. Não vai embora. What do you have in common with Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo? Well, you're human, just like them. Because we humans reflect on our world through symbolic stories of our own lives. You leave your comfort zone, have an experience that transforms you, and then you recover and do it again. You don't literally slay dragons or fight Voldemort, but you face problems just as scary. Joseph Campbell said, "In the cave you fear to enter lies the treasure you seek." What is the symbolic cave you fear to enter? Watch for this formula in books, movies, and TV shows you come across, but also be sensitive to it in your own life. Listen for your call to adventure. Accept the challenge. Conquer your fear and claim the treasure you seek. And then, do it all over again. Legal o vídeo, né? Bacana demais. Pois é, a vida está cheia de herói oculto, desconhecido, porque a vida é isso mesmo, a vida é uma aventura. E muitas vezes os pacientes vão contar com a gente para ser esse guia, para resolver muitas dificuldades na sua vida, e muitas vezes não só de ordem médica. Preste atenção nisso. Você é um guia, sim, para ajudar os seus pacientes e, claro, para uma ajuda que envolve coisas tão importantes, você precisa estar capacitado. E isso é honrar, isso é cuidar, isso é proteger os nossos pacientes. E você, está preparado para ser um herói? Para encarar as aventuras da sua vida? Está preparado para ser um guia? Nós contamos com você. Você já ficou incomodado com algum paciente, com o jeito que ele falava, de se portar? Você já sentiu esse incômodo de você querer ir embora, de você sentir dificuldade em levar uma conversa adiante? Será que era só culpa do paciente? Será que a gente não poderia ter agido melhor? Então tudo isso que eu estou te dizendo é autoconhecimento. Olha só que legal. E mais uma coisa que eu quero te perguntar. Nós falamos até agora de narrativa, de histórias.
E a sua história de vida? O quanto você já pensou na sua história de vida? Como é que você chegou aqui? Por que você está aqui? O que você quer da sua vida? Essa é a sua história que você está construindo. Pode ser semelhante a de tantas pessoas, mas cada pessoa é individual e tem uma história muito bonita, e eu com certeza queria saber a história de todos vocês que estão aí assistindo. Por entrar nesse mundo da literatura, das histórias, das narrativas, você também se autoconhece, porque você começa a interpretar a sua história, começa a interpretar suas emoções, os seus pensamentos. Né? Isso é pensamento crítico também. Talvez seja o melhor modo de desenvolver pensamento crítico, né? Fica aí a dica, é através da literatura. Então você ganha insight, reflexão, essa habilidade da gente ajustar, readequar, melhorar a nossa vida, por estarmos pensando mesmo no que está acontecendo, agindo de modo consciente. Aprenda com os seus erros, com os seus acertos e com as histórias. Isso você consegue pela reflexão. Tem um livro que eu recordo bastante do Charles Dickens, chamado David Copperfield. Só para te mostrar, tá aqui, é um livrão. Mas eu li ele bem rapidinho porque ele é muito legal. É como se fosse uma autobiografia esse livro. Ele analisa aí a sua vida, os seus propósitos, né? As suas dificuldades, as suas conquistas. Enfim, é um belo livro que também me estimulou a refletir sobre a minha vida. Então, use a sua reflexão e esse autoconhecimento que agora você vai adquirir para ter uma visão mais ampla da vida, enxergar as nuances, mais cores e, enfim, conseguir olhar para a sua vida e para a dos outros com mais profundidade e com mais sentido. Você já atendeu algum mendigo alguma vez? Já atendeu uma pessoa que te causasse estranheza ou até repugnância? E se for um paciente alcoólatra, usuário de droga, um paciente suicida? Então é isso que eu vou falar nessa parte do vídeo, que é sobre abertura e sensibilidade. Com a utilização aí da literatura, das narrativas, de compreender as histórias dos pacientes, você ganha essa tolerância, essa abertura para o imprevisto, para as dificuldades, porque você sabe que o ser humano pode ultrapassar isso. Ele pode, inclusive, crescer nas dificuldades e é assim mesmo que a gente cresce. O sofrimento, as doenças, a morte podem ser difíceis de enfrentar se você ainda não passou por isso muitas vezes. E se você é jovem, com certeza, isso aí pode te assustar um pouco, porque como às vezes essas experiências são muito intensas, o que acontece é que a gente se fecha e tenta não ouvir, porque às vezes não sabe como lidar, não sabe como responder. E agora que você sabe, então, interpretar as histórias, você consegue outra coisa a mais, que é dar sentido. Uma mãe teve um filho sem os braços e sem as pernas. Você pensaria, puxa, mas se fosse comigo, como que eu me sentiria? Ou será que agora você consegue dar sentido, você consegue pensar na vida do herói e você consegue talvez imaginar essa cena que eu vou te mostrar aí? Legal, né? Isso é pensar no sentido, é pensar no melhor. Você sabe que a vida tem que ser conquistada. Isso te dá esperança. E se você tem esperança, você tem força, você espera o melhor dos outros. E agora sim você pode ser um guia. Agora sim você pode ajudar os seus pacientes, os seus amigos, a sua família. Você pode ajudar o mundo. Você tem sensibilidade, você não é mais indiferente. Cada vida tem valor para você. Você não simplesmente quer uma revolução que destrói tudo. Não, você quer o seu melhor, quer o melhor dos outros e quer ajudar as pessoas a conseguirem isso. Você preza a bondade, a beleza, a verdade. E você tem uma vida mais feliz e mais cheia de sentido. E está pronto para compartilhar isso com os outros. Assim como eu estou aqui compartilhando com vocês, porque eu aprendi essas coisas boas com tudo isso e a gente não consegue ficar sem compartilhar. Se você já assistiu o vídeo até aqui, você que é um herói, então você está de parabéns por ter ficado, muito obrigado por ter assistido mesmo. Então aguenta mais um pouquinho, que a conclusão é para fechar todo o pensamento e você levar uma mensagem muito legal para sua casa. E olha só, eu tenho certeza que com tudo isso que eu falei, você agora está pensando assim, puxa, eu tenho que ser um bom ouvinte, eu tenho que entrar nas histórias dos pacientes, mas como é que eu faço isso? Pois então eu vou te dar algumas dicas muito da hora. A primeira coisa é que você comece ouvindo as pessoas que estão do seu lado. Começa na sua casa, pô. As pessoas começam a te contar e você fala, então, pô, conta mais aí, que legal, hein? Pô, bacana. É isso, ouve os outros, interage com eles, deixa as pessoas bem. Esse é um bom treinamento para começar. E a outra dica que eu tenho para te dar é uma coisa que você tem que decorar. Eu já falei isso no post anterior, mas eu não resisto, eu vou ter que falar de novo. Então vai lá, COR. C-O-R. Decorar, guardar, decoração. Convidar, ouvir e resumir. Peça para os pacientes falarem. Você vai ver que acontece um fenômeno muito interessante. Depois de, 7, 10 segundos mais ou menos, o paciente é interrompido pelo médico. Então ele faz a queixa e o médico já interrompe, já diz, mas quanto tempo, quando começou, blá, 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 blá. Pronto, acabou, né? O paciente construiu toda a história na cabeça dele, doido para contar, e o médico vai lá, pau, corta tudo isso. Então não faz isso, pede para o paciente, fala, então me fala mais. E você vai se surpreender,
Porque os pacientes, muitos que já estão até acostumados a ser cortado, coitado, que eles mesmo param de falar e ficam surpresos quando você deixa eles falarem. Depois vem o ouvir. Ouvir é isso mesmo, ouvir. Ouvir com interesse, com atenção. Desliga o celular, que isso é falta de educação também. Mostra para o paciente que você está interessado para ele falar bastante. Não é só a história, ficar contando história para boi dormir, não. É história médica, você está trabalhando, você está ouvindo uma história para buscar dar o melhor, para buscar o diagnóstico, para dar o melhor tratamento, ok? E depois o R é o resumir. Você faz o resumo daquilo que a pessoa te contou e ela vai ver, não, realmente, doutora, é isso mesmo, né? Não, doutora, não era do lado esquerdo, era do lado direito. Ela ainda tem a possibilidade de corrigir. Isso é legal, siga esses 3 pontos aí que você vai se dar bem. E uma coisa muito boa é você guardar detalhes. Você pode até anotar nas tuas fichas, né? Imagina o médico guardando detalhes de uma vida do paciente, eles ficam realmente encantados com você. Você vai ter muito destaque aí na sua profissão se você fizer isso. Os pacientes vão te amar de verdade. Claro, porque você está mostrando que você ama os seus pacientes e quer cuidar bastante deles. Então é isso. Diga coisas boas, seja amável com os seus pacientes, leia muita literatura e, claro, continue seguindo aqui o blog Raciocínio Clínico para você sempre aprender mais com a gente. Um grande abraço, fique bem, fique em paz, seja feliz.